Meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. E o Espírito Santo, o nosso eterno Deus e Pai, o nosso guia, Ele é o guia daqueles que ouvem a sua voz, a sua palavra, seus conselhos e obedece. Ele é Pai, Deus é Pai, Deus é Pai. Como Pai, eu posso falar isso para vocês, você também que é pai, você que é mãe, você que ama os filhos, o que a gente mais gosta de fazer é ensinar os nossos filhos. É ou não é? Você não gosta de ensinar os seus filhos? É claro que nos dias atuais, quem ensina os filhos é a internet, as redes sociais, o oba-oba deste mundo, o diabo. Por isso, muitas crianças estão perdidas por aí, muita gente está morrendo, muita gente matando e se matando. Por quê? Porque não dão ouvidos à voz dos pais. Mas você talvez diga, mas bispo, eu dei ouvidos à voz do meu pai e ele abusou de mim. E aí, como é que eu faço? É, isso também, tem essa situação. Mas quando a gente é verdadeiramente pai ou mãe, que tem autoridade sobre a criança, o filho, a filha, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos. O melhor. A Bíblia fala que a glória do pai está nos filhos. A glória dos filhos é o pai. Eu sei que neste mundo, no mundo que nós vivemos, um mundo satânico, isso não acontece. Mas, quando uma pessoa vive sob o governo do reino de Deus, do rei do reino de Deus, que é o Espírito Santo, então essa pessoa tem a direção divina para ouvir e atender à voz de Deus, porque é isso que Deus quer. Então, como pai, eu tenho prazer em ensinar, prazer. É o que mais me dá alegria, é esse prazer de dar para os meus filhos o que Deus me tem dado. Dar para os outros o que Deus me tem dado. Por isso eu oro a Deus todo santo dia para que Ele me dê a direção, me dê as palavras certas, porque eu me sinto infrutífero na minha forma de ser e falar. Então eu peço que o Espírito Santo venha me ensinar para que eu possa também ensinar as pessoas. Então, Deus é Pai e Ele quer, Ele tem prazer em ouvir a filha, o filho dizendo, meu pai, me ajude. Eu não sei isso, eu não sei aquilo. Eu tenho uma dúvida nisso, eu tenho dúvida naquilo. O pai fica feliz, porque ele se sente querido, ele se sente honrado, ele se sente senhor daquela criatura. Por isso Jesus disse, ele disse para os seus discípulos, eu tenho muito o que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quer dizer, por enquanto não tinham condições de suportar. Ora, minha amiga, imagine como Jesus queria dar o melhor, mas eles não tinham capacidade de entender. Lembra que Jesus falou assim, olha, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo.
Eles estavam pensando que Jesus queria que eles comessem um pedacinho da carne dele, bebessem um pouquinho do sangue dele. E Jesus estava falando de uma forma espiritual, analógica. Ele estava falando de forma simbólica. Então, muitos dos discípulos foram embora. Não quero mais ficar com ele, não. Mas aqueles que perseveraram, se mantiveram firmes até o fim. Então, você, minha amiga e meu amigo, saiba o seguinte, preste atenção. Quando uma pessoa tem uma fé inteligente, ela busca na palavra de Deus a direção para a sua vida. Se ela não tem ainda a direção, se não vem na hora, ela deve esperar, aguardar, ter paciência, perseverança, porque o Pai, ele sabe a hora certa de dar para nós a resposta que nós precisamos. Se a gente apressar, o diabo vai entrar em cena e vai fazer a gente tropeçar. Então, amiga e amigo, não dê ouvidos às vozes deste mundo. Às vezes o pastor, bem intencionado, quer ajudar, mas ele dá uma informação, ele dá uma resposta que agrada a você. E você pensa que ele é de Deus porque ele te deu uma resposta que fez agradar o seu coração. Mas não era a vontade de Deus. E você, então, se deu mal. Mas quando você vai se dar mal, aí já é tarde. Então, Deus Ele quer dirigir você. Por isso que a gente tem insistido. Você tem que receber o Espírito Santo, você tem que ter o Espírito Santo. Não é isso que nós temos feito? A campanha não é para as pessoas receberem o Espírito Santo? Pois bem, porque é o Espírito Santo que tem que nos guiar. Se ele não me guiar, minha amiga e meu caro amigo, eu estou perdido. Eu estou desesperadamente perdido. A Igreja Universal do Reino de Deus jamais existiria se o Espírito Santo não dirigisse esse trabalho. Mesmo com as nossas falhas, nossas fraquezas, debilidades, enfim, mesmo com a nossa humanidade, o Espírito Santo tem tido paciência, tolerância para conosco. Então, você tem que saber o seguinte, deixe o Espírito Santo guiar você. Ele vai dirigir você no caminho que você deve andar. Não pergunte ao pastor, não coloque a sua vida, que é tão preciosa, a sua alma, que é tão preciosa, nas mãos de ninguém. Porque, de repente, aquele líder espiritual é um líder espiritual doente, enfermo, como é o caso do anjo da igreja de Éfeso, que você vê lá em Apocalipse. Era um anjo. Ele era um anjo da igreja mais importante, que a igreja mais, digamos assim, espiritualmente rica. Da igreja de Éfeso nasceram as outras 6 igrejas. Mas esse anjo, que era cheio do Espírito Santo, ele caiu. Jesus disse para ele, lembra-te de onde caíste. Caíste. Ele estava caído, mas ele era o anjo. Agora, eu pergunto a você, quantas pessoas vivem na expectativa ou tomam decisões em cima dos conselhos do anjo da igreja de Éfeso? Ele estava caído, o primeiro amor dele já tinha acabado. Jesus fala, olha, lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Era um anjo. Deus estava falando com o anjo da igreja. Imagine quantos que devem ter caído por causa desse anjo. Porque se a cabeça vai mal, todo o corpo vai mal.
Então, amiga, não se deixe levar para a tentação do coração, que quer resposta rápida. Nós somos assim, nós humanos queremos as coisas rápidas, nós queremos tudo para ontem. E não é assim. Nós temos que esperar no Espírito Santo. Esperar no Espírito Santo. Espere no Espírito Santo. Ore a Ele, fale com Ele. Ontem nós postamos aqui uma mensagem assim, para que as pessoas não venham fazer dos seus pastores, seus gurus, os gurus da fé, que dominam as pessoas. Deus não quer isso. Jesus veio para nos trazer liberdade. Liberdade para pensar, liberdade para decidir. Mas tudo isso, se a gente deixar o Espírito Santo conduzir, nós vamos escolher certo. Nós vamos viver uma vida diferente, diferenciada, que vai santificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por favor, você tem dúvidas, você tem um monte de questionamento, espere um pouco. Ou então, peça a Deus as respostas. Ele é Deus, Ele quer guiar você, Ele não é o seu pai. Você não crê que Ele é o seu pai? Então, você acha que seu pai vai deixar você se arrebentar sem te dar uma direção? Você tem que pedir. Você tem que pedir. Jesus diz, pedir e ser-vos-á dado. Porque todo aquele que pede, recebe. Então você tem que ter essa consciência e não entregue o seu destino, a sua cabeça, a sua alma, o seu coração a uma pessoa que tampouco tem a direção de Deus. De repente a pessoa é toda cheia de erro e vai te dar um conselho para o mal. Quantas pessoas casaram porque uma profetisa falou, não, você tem que casar com fulano, beltrano, cicrano. Não, você não pode casar com ela, tem que casar. Não, você não pode viajar, você tem que esperar. Ou então você pode viajar e se arrebentaram. Quantas pessoas têm se arrebentado dentro das igrejas por darem ouvidos a falsos profetas? Quantas pessoas? Minha amiga, meu amigo, Deus quer guiar você. O Espírito Santo veio para isso. Jesus disse assim, olha, quando vier aquele, quem? O Espírito de verdade. O Espírito de verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. De repente, Deus, como muitas pessoas disseram, bispo, você não tem ideia, Deus me respondeu através da mensagem que o senhor deu. Mas eu não falei diretamente para A, B ou C, eu preguei a palavra. Mas o Espírito Santo usou a palavra para vir ao encontro da necessidade de determinadas pessoas que tinham suas dúvidas e ficaram livres, libertos pelo próprio Deus. Não fui eu, não. É o próprio Espírito Santo. E é isso que eu quero. Nós estamos aqui diariamente justamente para isso, para proclamar a palavra de Deus. E o Espírito Santo usa essa palavra para salvar aqueles que têm ouvidos, têm tido ouvidos e querem obedecer, mas não sabem o quê? Como que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Deus sabe. E Ele vai te guiar, minha amiga, meu amigo. Se você é sincero, você pode ter certeza, tenha certeza, o Espírito Santo vai guiar você. Ele próprio. Ele tem prazer nisso. Como Pai, Ele quer guiar você justamente de acordo com a vontade dEle. Porque é assim que o Pai, que o bom Pai faz para com os seus filhos. Deus abençoe a todos vocês.
Deus abençoe a cada um de vocês. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja santificado na sua vida, na sua família, nos seus entes queridos, nos seus vizinhos, por onde quer que você for, que você seja o sal da terra, que você seja a luz do Espírito Santo por onde quer que vá. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Até amanhã.